bem, galerinha do nono ano tarde? Essa aula de química pertence a você. Vai ver aqui as leis ponderais. Conteúdo facinho, tranquilo, rápido, para você aprender e resolver os exercícios, tá bom? Gente, o que é lei ponderal? Leis ponderais são leis que tratam sobre massa e sobre a variação da massa. São três: a lei de Proust, a lei de Lavoisier e a lei de Dalton, tá bom? Mas muito fácil, gente, muito fácil. O que a gente aprende? Ó? Presta atenção. Quando a gente fala em leis ponderais, a primeira lei que a gente aprende é a lei de Lavoisier. Lavoisier foi um cara que disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Por que ele disse isso? Porque ele percebeu, gente, que quando eu tenho uma massa de substâncias reagindo no início, essa massa é exatamente igual à do final. Quando não for igual, geralmente um gás se formou e aí evaporou, foi para o espaço, tá bom? Por causa do estado gasoso. Mas se eu for considerar a massa de todos os produtos formados e a massa de todos os reagentes presentes na equação, as massas precisam ser iguais, tá certo? Então, a massa de A somada com B é a mesma massa de C somada com D, tá bom? Então, se eu tenho aqui, ó, 215,8 gramas de prata reagindo com 32,1 gramas de enxofre, obrigatoriamente o valor desses dois somados tem que ser a massa desse final aqui, tá bom? Novamente, se não for igual é porque algum gás foi formado e aí volatilizou, foi embora, tá bom? Evaporou. Então, a lei de Lavoisier, some a massa dos reagentes obrigatoriamente igual à massa dos produtos, beleza? A lei das proporções definidas já é diferente. A lei de proporção definida diz o seguinte: se eu variar um número numa proporção, todos os outros precisam variar na mesma proporção. Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 10. 10 é 10, esse 10 é 10 vezes maior do que esse 1. Então, obrigatoriamente, o número que é para estar aqui tem que ser 10 vezes maior do que o 8. Por isso que aqui está 80. E o número que é para estar aqui tem que ser 10 vezes maior do que o 9. Por isso que é 90. Tá bom? Quando eu somo esses dois aqui, dá a amenda 90. Então, ou eu faço por lei de Proust, ou eu faço por lei de Lavoisier. Tá bom? Esse aqui é 5 vezes maior do que esse. Tá bom? Então, se é 5 vezes maior do que esse, o número que é para estar aqui é 5 vezes maior do que o 8. E o número que é para estar aqui é 5 vezes maior do que o 9. Porque a proporção é definida. A proporção é sempre a mesma. Tem uma outra lei, que aí não trata sobre massa, trata sobre volume, que é a lei volumétrica, ou lei de Gay-Lussac. O que ele diz? Ó? Que os números, quando falar de volume, vão variar dentro de uma mesma proporção. Que proporção é essa? É a proporção desses números que estão aparecendo aqui na frente. Ó. Então, por exemplo, aqui tem o número 1 na frente, aqui tem um 3 e aqui tem um 2. O que isso significa? Que o volume desse é 3 vezes maior que esse. Que o volume desse é 2 vezes maior do que esse aqui. Essa conclusão, essa forma de raciocínio, a gente só usa para esse tipo de situação que envolve volume de substâncias gasosas. Tá bom? Professor, e na prática, como é que é isso? Gente, rapidinho aqui, bem fácil. Gente, aqui eu tenho, ó, um prato aqui com carvão em pó e aqui um peso com a mesma massa desse aqui, tá bom? Um bloco com a mesma massa desse. Desse jeito aqui também. Só que aqui eu tenho palha de aço, né? O famoso bombril, esponja de aço. Do outro lado eu tenho um peso com a mesma massa desse aqui. O que ele vai querer saber? Quando eu queimo isso aqui, ó. Quando eu queimo isso aqui, uma parte dele virou gás. Gente, se uma parte vai virar gás, esse prato vai subir ou vai descer? Você vai olhar. Nesse aqui, ó, quando eu queimo, alguma parte vira gás? Não. Se não vira gás, esse prato reagindo com oxigênio, lembra? Esse prato vai subir ou vai descer? Ele vai querer que você saiba. Você diga isso. E aqui o mesmo experimento, só que agora está fechado. Ou seja, aquilo que é produzido de gás aqui vai ficar guardado aqui. Ou seja, nada vai se perder. Tá bom? Vai ficar tudo guardado aí. Portanto, nenhum prato vai subir, nenhum prato vai descer, vai se manter equilibrado. Então, no primeiro experimento, qual desses desenhos representa? No segundo experimento, quais desses? No terceiro, quais desses aqui? Tá bom? Aqui do mesmo jeito, ó. Quando eu somo a massa dos reagentes, dá quanto de produto?
tá bom? Esse número é metade desse. O A tem que ser metade desse. E porque o 22 é metade do que vai aparecer aqui. 60 é 5 vezes maior do que 12. B tem que ser 5 vezes maior que 32. Y, 5 vezes maior do que o valor que você descobriu aqui do X. Porque tem que ser a mesma proporção. Vamos ver um vídeo sobre isso? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre as reações químicas e alguns de seus tipos. Mas quando ocorrem reações químicas, existem alguns resultados bem interessantes. Imagine o seguinte exemplo. Eu tenho um comprimido efervescente de 20 gramas e um copo d'água com 200 mililitros. Então, se colocarmos o comprimido junto com o copo com água sob uma balança, temos 220 gramas. Quando jogo o comprimido na água, ele é dissolvido, até ficar um pozinho no fundo do copo. Se colocarmos agora o copo com o comprimido dissolvido, a balança mostra 210 gramas. Ei, onde foram parar os outros 10 gramas? Tem alguma coisa estranha. É como se tivéssemos 2 laranjas de um lado e 2 laranjas de outro. E quando colocássemos todas as laranjas juntas, tivéssemos 3 laranjas, quando deveríamos ter 4. Calma, é muito simples. Muito tempo atrás, em um país chamado França, um químico chamado Antoine Lavoisier viu em uma de suas pesquisas que quando juntava 2 substâncias, elas reagiam, mas a soma das massas não parecia correta. A soma das massas dos reagentes era maior do que a soma das massas dos produtos. Lavoisier sabia que nada desaparece e percebeu que um dos produtos da reação era o desprendimento de gás. Ou seja, se eu somar a massa dos reagentes, terei exatamente a mesma massa dos produtos. Esta é chamada Lei da Conservação das Massas. Então, podemos concluir que aqueles 10 gramas que estavam faltando são resultado da formação de gás. E esta formação chamamos de efervescência. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então vamos a um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem aí reagindo hidrogênio mais carbono formando aí metano, tudo bem? Vamos dizer que a gente tem 2 gramas de hidrogênio. Cada 2 gramas de hidrogênio é necessário 6 gramas de carbono para formar 8 gramas de metano. Então daqui você pode tirar várias conclusões. Por exemplo, 2 gramas de hidrogênio precisa de 6 gramas de carbono. Então a quantidade de carbono que eu preciso vai ser o que? O triplo, tudo bem? Da quantidade de hidrogênio. A quantidade, por exemplo, de metano, ela é o que? Ela é o quádruplo da quantidade de hidrogênio. Se eu multiplicar 2 vezes 4, dá 8, tudo bem? Então aqui você pode ver algumas proporções. Então sempre você precisa de 2, aí tu multiplica por 3, precisa da quantidade de carbono, você multiplica por 4, você encontra a quantidade de metano. E se caso eu dobre esse valor, pessoal, vamos dobrar a quantidade de massa, não importa, a proporção será a mesma. Você precisará de quê? 4 gramas de hidrogênio, você vai precisar de 12 gramas de carbono e você vai precisar de 16 gramas de metano, que no caso aí vai se formar. Observe que a proporção ainda é a mesma. 4 para 12 você precisa o quê? Multiplicar por 3. Então, para 4 gramas de hidrogênio, a proporção continua para 3, tudo bem? De carbono. Então, a quantidade de carbono é 3 vezes maior do que a quantidade de hidrogênio. E a quantidade de metano ainda continua o quê? 4 vezes maior, por exemplo, que a quantidade de hidrogênio. Então, a proporção, pessoal, não importa o que você faça, você multiplique por 5, por 10, por 100, divida por 2, por 5, não interessa. A proporção sempre será a mesma, tudo bem? Aí o que as questões vão fazer com vocês? Elas vão dar situações. Ela fala, olha, vamos dizer que eu te dou aí 10 gramas de hidrogênio, forma 40 gramas de metano. Aí eles perguntam qual é a quantidade de gramas que eu preciso do carbono. Aí você pode fazer isso de várias formas, pessoal. Você sabe
porque a proporção é 3. Se eu multiplicar 10 vezes 3, eu tenho 30, tudo bem? Ou você pode usar a lei de Lavoisier. A gente estudou na aula anterior que a lei de Lavoisier diz que a quantidade de matéria, quantidade de massa dos reagentes é igual a dos produtos, tudo bem? Ela é igual. Então, se eu tenho 10, formou 30, tá faltando quanto? Tá faltando 30, tudo bem? Tá faltando 30 para 40. Então, você pode fazer essa relação. Então, a resposta aqui, pessoal, é 30, tudo bem? Aí, caso a questão, por exemplo, não te deu aqui esse, pediu esse, chamou esse aqui de x e te deu esses dois. O que você pode fazer? Você pode usar a lei de Lavoisier, você pode usar a lei do Proust, tá? Elas são complementares uma da outra. Vamos dizer que você não tem o 10 gramas. Aí ele te deu 30 gramas de carbono, que formou 40 gramas de metano. Ele pede o do hidrogênio aqui, tudo bem? Aí como você faz? Pô, se a proporção desse cara para esse era 3 vezes, para esse cara, então, aqui é o que? 1/3 menor do que esse cara. Se para me chegar ao carbono eu multiplico por 3, para chegar à quantidade de hidrogênio eu divido por 3. Então, 30 dividido por 3 dá exatamente o que, pessoal? 10. Então, a quantidade de hidrogênio é 10. Então, as questões elas vão brincar isso com vocês, tá, pessoal? É exatamente isso. É a lei das proporções de Proust, tudo bem? Pronto, gente. Então é dessa forma que a gente trabalha com leis ponderais, tá bom? Você vai tentar resolver esses exercícios. Qualquer dúvida você chama lá no Google Class. Grande abraço, gente.